Até que esse meu amigo fala pra mim assim: "Você tá vendo aquela luz ali no céu?" Aí eu olhei. E a hora que eu olhei pra luz, desceu um raio colorido. Sei lá, ela devia estar passando ali a hora que desceu a luz e eu acho que a luz escolheu assim, ó, vou descer naquele ali. Né? Eu acho que meio que foi uma possessão. Eu lembro que ele era um senhor loiro, já assim, né, com entradas na testa, o que fez eu reconhecer, né, a pessoa. A minha avó, que estava na missa, falou que a galera, quando saiu da igreja, relacionou isso a Nossa Senhora, porque ele era dia de Nossa Senhora. Então, as pessoas que estavam na missa viram, foram até mais felizes para dentro da igreja, achando que tinham visto um sinal de Nossa Senhora. E depois outras pessoas começaram a falar que, como lá na cidade tem um quartel, falaram que era sonda do exército, né? Mas pra mim não era nem Nossa Senhora e nem sonda do exército, né? Só que a hora que foi chegando, que a gente ia, que ele ia chegar na multidão, né? Que ele faltava pouco para ele chegar nessa multidão, ele virou o rosto e olhou para mim. Um sinal de Nossa Senhora? Ou vislumbre de uma incursão alienígena na Terra? O que exatamente significou o fenômeno avistado no céu de Pouso Alegre, ele não pode afirmar com certeza, mas o que viu com os próprios olhos não esquecerá jamais. Por isso, hoje Glauco decidiu nos contar aqui sua história. E em seguida, eu te convido a nos dizer o que você supõe ter acontecido na ocasião. Vale lembrar que o programa Relatos Flutuantes é um projeto colaborativo. Se você viveu algo inexplicável e quer participar, envie o seu áudio para o WhatsApp 28 999 834185. Agora, se você não tem uma experiência sua inexplicável, tanto ufológica quanto sobrenatural, e mesmo assim quer ajudar o nosso podcast, considere se tornar um apoiador através da plataforma apoia.se/Relatos Flutuantes. Uma vez lá, você escolhe com quanto quer ajudar o programa. Inclusive, a partir do momento que você se torna um colaborador, está liberado na plataforma do Apoia-se episódios exclusivos, desconto na loja Flutuante e um ingresso no nosso grupo do Telegram, onde a gente discute os episódios junto com outros colaboradores e alguns participantes de episódios anteriores. E por esse motivo, eu quero aqui dar as boas-vindas aos flutuantes que se tornaram apoiadores nessa semana, que foi o caso do Rogério, que se tornou um comissário, e o caso do Jefferson Batista e do Bruno Nogueira, que se tornaram copilotos. Eu agradeço demais a todo mundo que ajuda, seja você que envia relato ou você que se tornou um comissário ou um copiloto através do nosso Apoia-se. E tem mais uma forma de você ajudar muito rápida e prática, que é classificando o nosso programa aí no seu aplicativo. Veja, se você nos escuta pelo Spotify, tem uma forma de você fazer a gente ficar cada vez mais relevante, que é dar as 5 estrelinhas. Se possível, dá 5 estrelinhas pra gente e assim o nosso programa fica sempre lá no alto. Mais pessoas vão perceber os relatos flutuantes e mais relatos, como consequência, vão chegar pra gente. E antes de começar, vale ainda lembrar que nós temos uma loja de camisetas, a loja Flutuante. Tá bombando, toda semana tem camisa nova, então acessa agora www.lojaflutuante.com.br e lá você encontra as melhores camisas de ufologia, universo sci-fi e de filmes de terror. E vale um destaque para as camisas dos casos clássicos da ufologia brasileira. Então, se você ainda não acessou a Loja Flutuante, o momento é agora. lojaflutuante.com.br. Agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 114 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, meu nome é Glauco. Atualmente eu moro numa cidade do litoral norte de São Paulo, né?
Mas eu sou natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, onde eu vivi a minha infância e adolescência, né? E essa cidade de Pouso Alegre, ela tá dentro do Vale do Sapucaí. Então ela tem uma parte alta, né, que a gente pode imaginar assim, como se fosse uma pirâmide, só que o topo dessa pirâmide seria bem plano e bem extenso, né? E desse topo vão descendo várias ruas né, em ambos os sentidos dela, né? E essas ruas depois vão ser entrecortadas por outras, então forma uma rede de ruas, como se formasse uma rede de ruas em volta dessa pirâmide aqui, né, desse morro, né? Então assim, é um morro alto, em cima dele é plano e lá de cima você enxerga assim grande parte da cidade, né? Você tem uma vista bem ampla da cidade. Você enxerga bairros que estão a vários quilômetros da onde você tá, né, daquele ponto. Então você tem essa vista ampla. Então o que acontece? Você vê lá aquelas montanhas que perto, elas são enormes, mas dessa parte alta de Pouso Alegre, elas são pequenininhas, parecem uns morrinhos. E o meu relato acontece, então, nessa parte da cidade, que era a região que eu morava, né? Isso deve ter acontecido, eu acredito, né? Quando eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Então, deve ser por volta de 88, né? 1988, né? E o que eu vou contar aconteceu assim, ou foi no dia 13 de maio, ou foi no dia 12 de outubro, porque são dias que estão relacionados à Nossa Senhora. Pelo menos naquela região. Então, o que acontece? Né, eu tinha lá meus 12 anos, né, então assim, saía da escola à tarde, juntava com os amigos e ia brincar. E a gente, então, ficava nessa parte plana alta brincando, né, até a mãe chamar para ir para casa, a gente ficava ali brincando, às vezes ia até 8, 9 e meia da noite, né, brincando lá. Então, nesse dia, tá eu e um amigo, nós estamos lá brincando, né? Moleque, né? Brincando de correr, de sei que, outras crianças junto, né? Até que esse meu amigo fala pra mim assim, você tá vendo aquela luz ali no céu? Aí eu olhei. E aí eu vi uma luz. E ela parecia assim, né? À primeira vista, aqueles canhões e refletores que são usados para sinalizar para aviões, né? Porque naquele dia o céu, né, tava bem coberto de nuvens. Parecia que o céu inteiro estava cheio de nuvens, né? Parecia um teto de nuvens sobre a cidade. Quando a gente viu a luz, eu e meu amigo, a gente começou a falar para as pessoas: "Você tá vendo a luz? Você tá vendo a luz?", né? E aí tinha umas meninas, amigas nossas, que elas olharam para cima assim, saíram gritando, correndo, né? Só que, se fosse um canhão de luz, a gente conseguiria ver a fonte de onde ele está vindo, né? A gente ia perceber o facho de luz subindo. E não acontecia, parecia justamente o inverso. Parecia que se fosse um facho de luz partindo de algum lugar, esse lugar estaria acima das nuvens, né? A sensação que dava é que essa luz estava tipo dentro da nuvem, é como se fosse era uma luz redonda, branca, que parecia que andava dentro das nuvens. E do ponto que a gente estava, a gente via que essa luz percorria a cidade inteira. Ela vinha até perto de onde a gente estava, ia lá para frente, voltava, ficava indo e voltando, né? E vinha e voltava, sem um padrão, né? Num movimento aleatório. Mas aí eu percebi uma coisa, que ela parava sempre em dois pontos, um muito distante e um muito próximo, né? Então, assim, na rua que eu tava, essa rua termina para começar uma ladeira que liga o bairro que eu tava ao centro da cidade. Então é uma ladeira grande, extensa, eu até deixei umas fotos, né, para poder ilustrar melhor, que eu acho que depois vocês vão poder ver no Instagram, eu acredito, né? Então, assim, eu vi que a luz, quando vinha para perto da gente, ela parava num ponto, e eu pensei assim, nossa, isso é ali na rua de trás. Se eu descer aqui e virar a esquina, eu vou conseguir ficar embaixo dessa luz, eu vou poder olhar mais de perto, né? E aí eu comecei a descer a ladeira, né? A luz parava no segundo quarteirão de onde eu estava, então eu teria que descer o primeiro, no segundo, se eu virasse, eu ia ver a luz. Ia conseguir ficar mais próximo dela, né? Ia poder olhar ela em cima de mim, né? Falei, eu vou lá ver, eu tenho que ir lá ver. E aí eu comecei a descer a rua. Quando faltava pouco para mim chegar na esquina e virar, a luz estava parada,
Eu falei, nossa, eu vou pegar ela no momento. E a hora que eu olhei pra luz, ela desceu um raio colorido. Eu falei, nossa, é agora que eu vou ver, né? E aí eu acelerei o passo. Quando eu cheguei na esquina para poder dar de cara com essa luz, virou um sujeito. Do outro lado da rua, descendo por onde eu gostaria de subir, eu vi um homem. E eu pensei assim, nossa, eu vou perguntar para ele se ele viu a luz, se ele, né, percebeu isso, né? E aí esse homem começou a descer a ladeira que eu estava, né? Ele dobrou a esquina, né? Eu vi ele dobrando a esquina e descendo. E aí eu comecei a correr atrás dele. Só que, por mais que eu corresse, eu não conseguia alcançá-lo. E era um homem que, assim, por morar ali na região, eu falei assim, eu tive a impressão de que eu já o conhecia, né? Era uma pessoa, assim, conhecia de vista, né? Falei, era uma pessoa, eu conheço essa pessoa, né? Já vi essa pessoa. Então eu resolvi ir atrás dele para perguntar. Só que ele começou a descer a ladeira, eu comecei a descer a ladeira atrás dele, correndo e ele andando, e eu não conseguia alcançar ele de maneira alguma. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu corresse, eu não conseguia alcançá-lo. E a gente foi descendo a ladeira, ele andando e eu correndo, ele andando e eu correndo. É como se existisse, sabe, alguma coisa que me impedisse de alcançá-lo, sabe? Como se tivesse alguma coisa entre nós que não conseguisse fazer com que eu avançasse. E a gente foi descendo, e ele correu dele andando e eu correndo, né? Eu lembro que ele era um senhor loiro, já assim, né, com entradas na testa, o que fez eu reconhecer, né, a pessoa. Usava um casaco, né, um casaco de camurça, claro, e uma calça escura, ou não sei se era ao contrário, uma calça clara e um casaco escuro, marrom, né? Eu não lembro desse detalhe, mas eu sei que eu fui descendo, correndo, sem conseguir alcançar ele, né? E aí, quando tava quase chegando no final da ladeira, que, né, a ladeira ia terminar, ia dar mais um quarteirão, a gente ia encontrar a igreja, né? E nesse momento tava o pessoal saindo da missa, tal, né? Então, assim, só que a hora que foi chegando, que ele ia chegar na multidão, né? Que ele faltava pouco para ele chegar nessa multidão, ele virou o rosto e olhou para mim, né? Eu lembro que nessa hora parece que eu tava vendo o corpo dele, mas nessa hora que ele olhou, parece que meu olho deu um zoom na cara dele. Então eu lembro perfeitamente dele virando, né? Parece que foi dando um zoom. E quando ele olhou pra mim, que eu vi o olho dele, eu percebi que não tinha pupila, não tinha a parte branca, não tinha íris, não tinha, sabe, era um olho preto e parecia que tava um pouquinho maior do que o globo ocular normal. Só que quando ele olhou pra mim, eu perdi minha força. Sabe, eu senti não sei se uma onda assim, mas alguma coisa me paralisou e eu só consegui sentar na calçada. Eu parei e sentei na calçada. E ali eu não consegui me mover, eu não consegui, sabe, fazer mais nada. Eu só consegui parar, ficar parado ali. E eu lembro assim que durante toda a corrida que eu fiz atrás dele, a rua estava deserta, o que não é comum, né? Porque pelo horário, era um horário que as pessoas estão voltando do trabalho, né? Assim, existe um movimento ali nesse horário, não era tão tarde, devia ser coisa entre 7h30 e 8h30 da noite, né? Então deveria ter pessoas ali. Eu lembro que não tinha ninguém na rua e também não tinha nenhum barulho. Eu não ouvi o barulho da minha corrida, eu não ouvi o barulho, nenhum barulho, não havia nenhum som, né? Então depois eu parei e fiquei sentado. E aí, quando eu olhei de novo, consegui olhar para a direção que esse homem estava indo, ele já não estava mais, né? E eu fiquei lá, pensando, né? Mas o que aconteceu? Por que eu não consegui alcançar essa pessoa, né? E aí, então, eu comecei a voltar para casa, né? Fui voltando, cansado, né? Senti um cansaço, é lógico, muito por ter corrido, mas a volta foi bem difícil, né? Tipo, parecia que minha energia estava totalmente esgotada, né? Então, meu amigo já não estava mais na rua, a galera já tinha ido, eu entrei para casa, né? Fui dormir.
No outro dia eu fui conversar com meu amigo, eu falei, e aí, cara, você lembra da luz? Ele, então, cara, minha avó que tava na missa falou que a galera quando saiu da igreja, né, ou quando tava entrando na igreja, relacionou isso a Nossa Senhora, porque ele era dia de Nossa Senhora, então as pessoas que estavam na missa viram, foram até mais felizes pra dentro da igreja, achando que tinham visto um sinal de Nossa Senhora, né? E depois outras pessoas começaram a falar que, como lá na cidade tem um quartel, falaram que era sonda do exército, né? Mas pra mim não era nem Nossa Senhora e nem sonda do exército, né? Então, assim, e durante muito tempo eu guardei isso pra mim, eu só conversei com esse meu amigo que tava ali comigo e só que essa história nunca saiu da minha cabeça. Eu contei ela pra poucas pessoas, né? Inclusive foi a minha companheira que me incentivou, porque eu contei pra ela, né? Ela que me incentivou, não, ela faz o relato, tal, vai ser legal, não sei o que, né? Daí hoje que eu criei coragem, né, depois de muito tempo, de fazer esse relato. Sim, mas eu ainda tenho bem vívida essa lembrança, sabe? De correr atrás, da luz andando pela cidade, assim, a velocidade que ela ia, parecia que ela ia a quilômetros e voltava numa velocidade incrível, sabe? Em um segundo parecia que ela atravessava a cidade umas 2 vezes, assim, num movimento sem padrão, aleatório. Então, assim, foi bem interessante isso. Só que daí o que eu penso, né? Como aquela pessoa me era familiar, eu acredito que ela tenha sido, sei lá, ela devia estar passando ali a hora que desceu a luz e eu acho que a luz escolheu assim, ó, vou descer naquele ali. Né? Eu acho que meio que foi uma possessão, eu acredito que aconteceu com aquela pessoa. E depois eu nunca mais vi essa pessoa também. E ficou isso, porque assim, era uma pessoa que, tipo, comumente eu encontrava, embora eu não soubesse o nome, não tive, né, porque era um homem, né, já mais velho, né, que devia ter na casa dos seus 40 anos, e eu criança, assim, eu não tinha assunto nem amizade, mas eu sempre o vi ali, e depois disso eu nunca mais o vi, né, depois desse episódio eu nunca mais vi aquela pessoa. E o que me pega é que, assim, eu nunca esqueci disso. Assim, eu sempre lembro de eu descendo a rua, o sujeito descendo, ele tava com uma calça clara, né, de botina, que a galera da cidade lá costumava, né, porque é muito relacionado ao meio rural, então a galera ficava de botina e tal, um casaco que parecia ser de camurça, né, uma calça clara, um casaco escuro, né, e ele era um sujeito, assim, o cabelo dele com entradas, assim, né, calvo, assim, e tal, mas eu lembro direito, né, dele virando, movimentando a cabeça lentamente para olhar para mim, e aí a hora que eu vi o olho dele, eu estagnei, né, eu só consegui ficar sentado, respirando. Quando eu olhei de volta, ele já não tinha mais, eu já não estava mais lá, não sei se ele virou uma esquina antes ou se ele se misturou na multidão, mas eu não vi mais, né? E aí depois disso também foi um sufoco voltar pra casa, assim, porque eu fiquei, tipo, parece que gastou toda a minha energia, como se ele tivesse, tipo, puxado toda a minha energia e eu só consegui, sentar e respirar. Não conseguia fazer mais nada. Eu lembro também que quando eu tava correndo atrás dessa pessoa que eu não conseguia alcançar, a ausência de som. Eu não ouvia o som do meu passo, eu não ouvia o som da minha respiração, eu não ouvia o som da rua, que estranhamente naquele momento ficou vazia, parecia que só tinha eu e essa pessoa andando na rua, né? E eu acho isso muito foda, assim, a ausência de som, né? Não tinha nenhum som acontecendo. E para ajudar a explicar um pouco melhor o seu relato, o Glauco nos enviou 4 imagens. Elas estão anexadas junto à capa deste episódio em nosso Instagram, @relatosflutuantes, e em nosso Twitter, @rflutuantes. E a seguir, ele explica um pouco mais sobre cada um desses anexos. Anexo 1. Aqui, ó, nessa imagem aqui, ali, né, dá pra ver assim, então, aonde eu tava quando a luz emitiu o raio colorido, né? A minha posição, a posição da luz e aonde eu vi a pessoa e a distância que eu estava dessa pessoa. Anexo 2.
Nessa imagem aqui, eu mostro a distância, é a ladeira que eu desci correndo atrás dessa pessoa, né? Então eu desci todo esse pedaço. Se vocês olharem lá no fundo, tem uma torre da igreja. A gente chegou a 3 quarteirões da igreja. Foi onde ele olhou e eu fiquei paralisado, né? Quase lá no final dessa rua. Anexo 3. Nessa imagem aqui, da onde o lugar que a gente estava quando a gente avistou a luz, entendeu? Mas para ver assim, né, a imensidão, né, a capacidade de visão que a gente tinha ali, né? Como é amplo o céu ali. Então, você imagina esse céu como se ele tivesse um tapete de nuvem em cima dele, como se ele tivesse um teto de nuvem, né? E esse objeto, essa luz ia lá na frente, voltava, ia lá na frente, voltava, fazia movimentos aleatórios. Então, assim, eu queria mostrar aqui, tipo, né, o meu ponto de vista enquanto observador da luz. E finalmente, anexo 4. E nessa imagem aqui eu só queria dar uma noção de distância, né, do bairro que eu tava ao bairro que eu lembrei, um bairro que é longe, mas que eu consegui avistar, né, só para vocês terem uma noção do tanto que eu consegui, do tanto que a gente consegue enxergar do ponto em que eu tava quando a gente viu a luz. Eu acho que é isso, né? Comecei agora, né, a ouvir o podcast, né, a seguir no Instagram. Então, assim, achei bem bacana. Com certeza eu vou assistir, vou ouvir todos os relatos, porque, né, eu acho legal a gente trocar essa ideia com pessoas que puderam presenciar isso. E me aconteceram algumas coisas que eu acho que vai cair mais em relatos penados, mas fica para uma outra. Valeu, obrigado pelo espaço, obrigado por ter produzido todo esse material midiático que vocês têm, que é fantástico. Agradeço muito. Até a próxima. Muito bem, esse foi o relato do Glauco de Pouso Alegre. E aqui eu faço um pedido. Se você mora ou conhece alguém dessa região, compartilha esse episódio com essa pessoa. Quem sabe a gente alcança um pouco mais a casuística desse lugar. E aí, quem sabe, de relato em relato, a gente vai criando uma grande rede de histórias que vão se conectando o Brasil afora. E claro, se você viveu uma experiência, eu te peço mais uma vez, conta pra gente. Eu te lembro que aqui a gente não julga nem analisa o seu relato. Ele pode ser de qualquer tamanho e de qualquer natureza. O importante é você mandar todos os detalhes pra gente. E para isso, você manda o seu áudio como mensagem no WhatsApp 28999834185. Se você já é um apoiador, a partir de agora, no nosso grupo no Telegram, a gente começa um pequeno debate sobre esse relato de hoje. E a sua opinião é muito importante. Então, bora pra lá. Nos encontre também no Instagram como @relatosflutuantes e no Twitter como @rflutuantes. Nesses dois lugares a gente conversa entre um episódio e outro um pouco sobre o diário de bordo, e toda terça-feira à noite tem teaser do episódio seguinte. Por isso, vem com a gente, segue a gente no Instagram e no Twitter para ficar por dentro do próximo voo. Então por aqui eu fico, até semana que vem. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.